E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Eliomar de redação e agora a gente vai fazer a análise de uma redação que tirou nota 1000, que conseguiu nota máxima no Enem. Vem comigo. Essa redação, análise de uma 1000 aqui, ela é do ano de, deixa eu ver, Democratização do Acesso ao Cinema, 2019, a redação mais recente que nós temos, tá? A democratização do acesso ao cinema no Brasil. O cinema não é, né, na verdade, democratizado. E aí começa a introdução. Ao longo de toda a história brasileira, diversos entraves foram encontrados na tentativa de desenvolvimento da nação. Infelizmente, dentre eles, destaca-se, devido à sua recorrência na conjuntura odierna, essa palavra odierna o povo está usando muito, está na moda, odierna. Odierna significa hoje, atual, contemporâneo. Na conjuntura odierna, a difícil democratização do acesso ao cinema no Brasil acabou de meter o tema da redação na introdução. A partir de uma análise desse impasse, percebe-se que ele está vinculado não só à desigualdade regional, que é enorme no país, mas também à ineficácia do Estado na solução desse infortúnio. Então, aqui, por que o cinema não é democratizado no Brasil? A tese está baseada em quê? Desigualdade regional e o Estado que contribui para que esse cinema não seja, de fato, democratizado. E é isso que vai ter que aparecer ao longo dos dois desenvolvimentos. Desenvolvimento 1 já jogou o elemento coesivo em primeiro plano. É incontrovertível a grande concentração de investimentos em apenas algumas partes do Brasil, ao passo que em outras eles inexistem, porque está falando da questão dos investimentos em determinadas áreas, tá? Começa com um contexto, né, com um repertório aqui de história. Em 1808, ao chegar ao Rio de Janeiro, a família real, com o intuito de modernizar a cidade para o seu próprio proveito, construiu muitos ambientes de difusão de cultura, como a Biblioteca Nacional, além de fomentar a criação de infraestrutura para futuros projetos, como salas de cinema. Tá? Isso é algo positivo, isso é algo bom. Aí vai começar problematizar. Problematizar é quando eu tenho algo positivo, que seria o ideal, né? E esse ideal não é alcançado, ele não é posto em prática na nossa sociedade. No entanto, desde o século XIX, tais investimentos ocorreram apenas nos grandes centros populacionais do país, o que negligenciou locais menos favorecidos, como o Norte e o Nordeste, e fez com que, segundo dados do site Meio Mensagem, apenas 17% da população possa ir frequentemente ao cinema. Isso aqui, ó, texto de apoio, para mostrar que o texto de apoio ele pode sim me ajudar na redação, desde que eu não escreva do jeito que está no texto de apoio, eu faça uma paráfrase do texto de apoio. Tem gente que tem medo do texto de apoio, mas ele está ali é para isso. Eu posso fazer uma paráfrase dele e colocar na minha redação sem nenhum problema. Foi o que essa candidata aqui fez. Dessa forma, finalizando, né, o desenvolvimento 1 com a análise, dessa forma, evidencia-se que a desigualdade regional, que existe desde o período colonial, é um dos fatores primordiais na elitização do acesso ao cinema. Trabalhou com o tema da redação outra vez, faz com que ele não seja democrático, palavra do tema da redação. Lembra, tá vendo esses detalhes? Que as palavras do tema, elas vão aparecendo ali ao longo do texto. Desenvolvimento 2 já joga um elemento coesivo. Ademais, é irrefutável a ineficiência das autoridades na resolução desse problema, visto que ele persiste no contexto atual. Depois que jogou esse tópico frasal, dizendo que é uma questão de ineficiência das autoridades, vai trazer um repertório, que é uma citação. De acordo, lembrando que para fazer citação, seja filosófica, sociológica, ou um dado, alguma coisa, vem de acordo, conforme,
segundo consoante. São esses 4 elementos aqui coesivos que servem para que eu inicie uma citação. De acordo com o filósofo e sociólogo iluminista John Locke, esse fato configura uma quebra do contrato social, uma vez que, ao revogar o estado de natureza, momento em que o homem não é obrigado a seguir leis e tem total liberdade, com o objetivo de ser governado pelo Estado, os cidadãos esperam que esse amenize as mazelas sociais e promova a igualdade de direitos a todos, o que não ocorre atualmente no Brasil. Isso aqui ele está trazendo a ideia de contrato social de John Locke. Na verdade, o contrato social, John Locke, Rousseau e Thomas Hobbes. Tá? O contrato social é que nós abdicamos dos nossos direitos para que o Estado possa geri-los. Então, quem tem o monopólio, por exemplo, da violência é o Estado. É ele que vai, a partir de por exemplo, de eu cometer um crime, ele tira do convívio social, ele prende, ele julga, ele aplica a lei e pune. Eu, enquanto cidadão comum, não posso fazer isso, porque eu abdiquei desse direito, tá? Eu abdiquei. Daí porque o linchamento, ele se torna um crime. A violência ali, à brasileira, o julgamento à brasileiro, o famoso linchamento. Ele vai de encontro ao Estado democrático e de direito, e ele entra no estado de natureza de Thomas Hobbes, no caso aqui, John Locke. O estado de natureza é que o homem é mau, tá? Só fazendo uma observação, para Thomas Hobbes, o homem é mau. Estado de natureza, o homem nasce mau na busca do poder, pelo poder. Já para Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade vai lá e o corrompe. E aí vamos lá. Desse modo, o contrato é diariamente quebrado no país, posto que os habitantes de regiões mais carentes nem sequer têm acesso à cultura presente em salas de cinema, o que, lamentavelmente, aumenta a desigualdade social e impede que todos tenham as mesmas oportunidades. Finaliza, logo, é inegável que essa situação, que ocorre devido às disparidades regionais, apenas intensifica porquanto o governo não age em prol da solução dela. Proposta interventiva. Já jogou o elemento coesivo. Portanto, partindo desse pressuposto de que a democratização do acesso ao cinema no Brasil é árdua, trouxe o tema da redação, é mister, que é a mesma coisa que é importante, imprescindível. Mister. É mister que medidas sejam implementadas para solucionar essa problemática. Agora é que vem a proposta bem aqui. Ó. Nossa, mas que proposta pequena. Ela tem os 5 elementos, é isso que basta. Sendo assim, o governo, o agente, por ser responsável por esse impasse, o detalhamento. O governo, qual a informação a mais? Ser responsável por esse impasse. Deve, por meio da construção de cinemas em locais menos favorecidos, já colocou o meio da ação bem aqui, ó, garantir o acesso de todos os cidadãos a esses ambientes culturais. Então, eu já tenho a ação. Brincando, eu já estou aqui com 160 pontos. Com o fito de que todos os brasileiros possam ter, finalmente, iguais direitos de usufruir dos filmes exibidos nas salas de cinemas. Tá? Então, aqui já foi. Ainda colocou isso aqui, ó, que também serve como um detalhamento. Acho que a pessoa, na garantia, eu preciso me garantir nessa proposta de intervenção. Então, colocou mais um detalhamento. Isso, consequentemente, acarretará uma diminuição da desigualdade socio-regional vigente no território nacional e uma melhor qualidade de vida à população. Frase com perspectiva de futuro. Somente dessa maneira, o Brasil poderá, perspectiva de futuro, se desprender das amarras da colonização e progredir em direção ao futuro mais justo e mais humano. Tá? Essa foi a análise de uma redação que tirou nota 1000, com todos aqueles elementos que nós estudamos. Apesar de ser uma proposta de intervenção pequena, mas ela tem todos os elementos que são ali necessários para 200 pontos. Beleza? Até a próxima.